Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Della Vecchia Henkel e é um prazer que você esteja aqui comigo vendo um vídeo sobre quais habilidades que você precisa ter para ser ou se tornar um bom cientista, se é isso que você deseja para sua vida. Ou se você só caiu aqui de curioso, também seja bem-vindo, ok? Então já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho, já dê o seu like. Eu espero que você goste desse vídeo, tudo bem? Então, como surgiu esse pensamento na minha cabeça? Bom, muitas vezes a gente conhece alguns cientistas que deixam a desejar, digamos assim, ou que nos decepcionam em certos pontos. Até certo ponto, tudo bem isso, porque somos seres humanos e somos seres normais, cientistas também são seres normais. A gente tem que, aliás, tirar esse estereótipo de cientista louco que a gente tem na nossa cabeça, de que vai vir um velho barbudo e que esse é o cientista, sabe? Não é a nossa realidade, né? A gente sabe que a ciência, principalmente no Brasil, ela é totalmente diferente, né? O dia a dia, a rotina, enfim, os processos que nos levam a fazer ciência não são nada disso do que mostra nos filmes, do que mostra no cinema, né? Então a gente tem que desestereotipar essa ideia de cientista velhinho, de cientista maluco da nossa cabeça, né? Mas enfim, nesse sentido, muitas vezes, às vezes a gente se decepciona com as pessoas, com esses cientistas, não, no sentido de tipo, bom, falta algumas habilidades nessas pessoas, sabe? Essas pessoas às vezes deixam a desejar. E muitas vezes não, muitas vezes tem cientistas brilhantes que a gente consegue entrar em contato, cientistas que têm muitas habilidades, muitas competências e que por isso se destacam no seu mercado, por isso se destacam como pessoas conhecidas, como pessoas carismáticas, como pessoas que colaboram com a ciência, mas que também são pessoas acessíveis, que são pessoas que colaboram para a sociedade de maneira geral, sabe? E eu acho que isso que é ser um bom cientista, é você não ficar só na sua caixinha e sim se extrapolar, sabe? Você contribuir com a sociedade como um todo, de maneira direta e indireta, sabe? Eu acho que essa é a característica essencial de um cientista. Você precisa investigar o que você gosta, investigar aquilo com tanta vontade, com tanto desejo, com tanta vontade de contribuir para o mundo, que isso te faça se mover, sabe? Então, eu acho que isso é ser um bom cientista. E, nesse sentido, eu refleti sobre quais habilidades que um bom cientista tem que ter de acordo com as experiências que eu já tive, com o contato com cientistas que eu já tive, e separei algumas características que eu achei importantes para falar para vocês, se um dia você quiser se tornar um cientista sensacional, um cientista foda, um cientista que seja excelente, tá bom? Então, na verdade, eu perguntei pro meu namorado também, e ele falou também 4 características, então 4 características que eu vou falar são que vieram da minha cabeça e as outras 4 foram o meu namorado que falou, que eu achei muito pertinente. Meu namorado é extremamente construtivo nas coisas que ele faz, nas falas que ele faz, então achei muito bacana trazer isso pra vocês também, tá? Então, no total, vão ser 8 habilidades que eu e meu namorado a gente considerou para sermos bons cientistas. Então, vamos lá. A primeira que eu selecionei é a famosa resiliência, que é a capacidade de você levar a porrada e você retornar ao seu formato original, certo? É você lidar com os problemas e mesmo assim ter a gana, a capacidade de superá-los. E dentro da ciência, a gente sabe que a gente tem muito isso, assim, principalmente no Brasil, com a questão da dificuldade de financiamentos, com a dificuldade de conseguir bolsas de estudo para os seus estudantes. Então, principalmente o cientista que gere um laboratório, ele precisa ter essa resiliência muito forte dentro dele, assim, de aguentar resolver os problemas e se moldando, se readaptando, se recriando a cada um deles. Então, a gente tem que ter, sim, muita resiliência quando a gente lida com ciência, principalmente quando os experimentos dão errado, quando as coisas não saem conforme a gente esperou, que é o que normalmente acontece. Mas a gente sabe que, no fundo, as grandes crises são o que criam bons cientistas e o que criam boas pesquisas. Porque às vezes a gente está pesquisando olhando para uma direção e os experimentos, o andar da carruagem, te faz se mover para outra. E isso às vezes é muito positivo e contribui mais ainda com a ciência do que você esperava. Então a resiliência acaba sendo uma capacidade extremamente importante. Além disso, a curiosidade. A curiosidade é o que move um cientista, são as perguntas, né? Tinha uma propaganda que a Globo fazia, se eu não me engano, da TV Cultura, que elas são ligadas, né? Eram ligadas, não sei. Que era o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E isso é verdade. O que te faz
ir atrás de alguma coisa são as curiosidades, são as perguntas que você faz. E um bom cientista tem que saber fazer as perguntas certas, saber fazer as perguntas que vão te levar para um direcionamento, que vão te levar para algum avanço na sua pesquisa. Então, essa capacidade de ser curioso, de querer ter esse caráter investigativo, é muito, muito imprescindível também para se formar uma pesquisa concreta, para você ser um bom cientista. Além disso, o que o meu namorado colaborou é a questão de ser questionador. Tipo, não basta você receber uma informação, não basta você analisar o experimento. Você tem que ser questionador, você tem que, sabe, olhar aquilo e pensar, tá, mas por que isso aconteceu? Ou quando você ganha uma resposta pronta de alguém, você tem que ter o espírito de perguntar, tá, mas e por quê? Fazer a pessoa te convencer do raciocínio dela, sabe? Fazer a pessoa também, sabe, se questionar. E essa capacidade de ser questionadora é essencial para um cientista, porque o cientista ele não pode aceitar tudo que vem pronto para ele, sabe? Ele sempre tem que estar em constante questionamento, porque isso é o que constrói uma ciência sólida, certo? Na verdade, a ciência é composta por verdades passageiras, né? Algumas coisas são verdades e depois a gente estuda tanto elas que a gente vê que elas não são bem assim, que elas não são como foram postuladas originalmente. Por isso que existem várias teorias. E teorias podem ser questionadas. Muitas vezes elas não são uma verdade absoluta. Então, ser questionador é um caráter também extremamente importante, né? Então, além disso, uma coisa que eu acho, assim, imprescindível é um cientista saber ter didática. Porque o que acontece muitas vezes? O cientista sabe para ele, mas ele não sabe passar o conhecimento dele para frente. Ele não treinou suas habilidades comunicativas, então ele muitas vezes vai dar uma aula e ele não sabe dar uma aula. Ele não tem didática para isso, sabe? Ele não treinou a retórica dele, a oratória dele, para que ele fosse uma pessoa habilidosa para desenvolver um raciocínio e fazer com que as pessoas se prendam nessas ideias e consigam construir um raciocínio junto, sabe? É isso que é ensinar. Você tem que pegar a pessoa pela mão e você tem que ir junto com ela construindo uma rede de raciocínio. E muitos cientistas não têm essa habilidade. Eles sabem para si e não sabem para os outros, não sabem explicar para os outros. Então, ter essa didática, essa capacidade, e, gente, é treino, né? Às vezes a pessoa diz, a pessoa nasceu com o dom. Mas, gente, se a pessoa tiver dom e ela não praticar, ela não treinar, ela não desenvolver, ela não vai ser boa, ela não vai ser um bom professor, sabe? Então, treine a sua didática. Existem milhares de jeitos de estudar a didática, de praticar a didática. Então, a didática também é extremamente importante. Saber ensinar, saber passar conhecimento para outra pessoa. E, nesse contexto, eu acho muito importante que um cientista também tenha um viés extensionista. Porque, né, a extensão, na verdade, dentro da universidade, seria o conceito de você trabalhar com a comunidade, né? Você atrelar o ensino à pesquisa e a comunidade externa à faculdade. E por que eu acho isso importante? Bom, uma coisa que acontece muito, né? A nossa família muitas vezes não é da nossa área, os nossos amigos muitas vezes não são da nossa área de estudo, de aplicação, de trabalho. Então é muito importante a gente saber, no mínimo, explicar para eles o que a gente faz. Sabe? Se você for capaz de explicar para alguém com palavras simples, resumidamente, tirando o essencial do que você faz, isso já é um grande ato, entende? Você ter essa capacidade de pegar um conhecimento complexo e transformar ele numa coisa palatável para as pessoas que não são da sua área, nossa, isso é sensacional, porque as pessoas passam a te valorizar como um cientista, entende? Porque você é um cientista que você transfere conhecimento, você transborda para as outras pessoas. Então, além de produzir ciência, você acaba transferindo, né, compartilhando o conhecimento com pessoas leigas. Isso é fantástico, não existe nada mais prazeroso do que isso. Eu particularmente adoro explicar qualquer coisa de imunologia, de microbiologia, de bioquímica para minha família, sabe? Só que, obviamente, eu não uso os termos da faculdade, eu vou simplificando, eu vou fazendo alusões, eu vou fazendo metáforas, comparações, analogias, até que eles entendam. E essa é muito prazeroso. É muito bom ver a cara de compreensão das pessoas e elas entendem que você se esforça para produzir um conhecimento palatável, sabe?
Isso é muito gostoso, isso é realmente contribuir com a vida das pessoas, porque elas têm muitas dúvidas normalmente, e você, como um profissional, um futuro profissional que tem conhecimento, é sua obrigação passar ele pra frente, porque ele só dentro da sua cabeça não serve pra nada. Você precisa ajudar as pessoas com o seu conhecimento, então essa capacidade imprescindível de um cientista, você precisa ajudar as pessoas compartilhando o conhecimento que você tem, tá? Então, meu gente, façam isso, por favor. Treinem isso com seus pais, com seus irmãos, família, avó, avô, tio, tia, amigos que são de outras áreas, que não estão nem aí, sabe? Procurem esclarecer as dúvidas que essas pessoas trazem pra você, sabe? Treine essa sua habilidade, porque eu te garanto que vai te ajudar e você vai se sentir muito realizado fazendo isso. Eu, particularmente, me sinto muito realizada quando eu posso explicar alguma coisa para alguém da minha família ou para algum amigo ou amiga minha, né? E outra coisa que essas últimas 3 coisas foi o meu namorado que falou, né? Então a gente já falou de 5 habilidades, certo? Agora vamos para a sexta. Então, a proatividade ela é extremamente importante para um cientista, por quê? Bom, um cientista que não é proativo, ele é passivo. Ele espera as coisas acontecerem, ele não tem força ativa na resolução de problemas, sabe? E, cara, o que o cientista tem que saber, tem que fazer é resolver problemas, é criar estratégias, é ser proativo nesse sentido. Não esperar o bonde passar, sabe? Ele que tem que estar movendo o bonde, entendeu? Ele que tem que estar pesquisando, tem que estar lendo, tem que estar atualizado, tem que estar, sabe, à frente das coisas. Ele que tem que ser um líder. E essa parte de ser líder é a parte de ser proativo. Tem que resolver os problemas, não esperar eles chegarem, sabe? Você tem que ter antecipação, você tem que ter planejamento, você tem que, sabe, ter isso bem preparado, bem solidificado no seu laboratório, se você quiser fazer ciência de forma séria. Então, a proatividade também é uma habilidade imprescindível para um cientista. Assim como o metodismo, né? A pessoa metódica. Eu acho engraçado, porque o meu namorado ele é muito metódico. Então, mas é uma característica muito, muito essencial. Eu também sou muito metódica e é essencial por quê? Porque você tem que ter um passo a passo, né? Quando você vai executar um experimento, quando você vai planejar um experimento, tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim e tem que ser daquele jeito, naquele protocolo, sabe, especificamente. E se você é uma pessoa metódica, isso te ajuda muito. Por quê? Porque você faz etapa por etapa, executa etapa por etapa e segue e faz o que precisa ser feito. Então, ser metódico dentro da ciência é uma característica muito importante, certo? Porque você realmente consegue colocar cada coisa em uma caixa e ir executando passo a passo, etapa por etapa. E isso facilita o processo científico. Isso é magnífico, né, gente? E a última coisa é o conhecimento geral. Você tem que ter um conhecimento geral, você tem que ter essa capacidade de pular de disciplina em disciplina e conseguir conectar as coisas, conseguir ligar as coisas. Não adianta você ser um geneticista foda se você não sabe um pouco das outras áreas, sabe? Um pouco de patologia, um pouco de fisiologia, um pouco de bioquímica, certo? Porque tudo é interconectado. Assim como o nosso organismo é um organismo só e tem vários sistemas envolvidos, quando você se torna especialista em alguma coisa, você, precisa ter conhecimento aprofundado naquela coisa, só que você tem que ter um conhecimento geral nas outras áreas. Você não pode simplesmente ignorar a existência das outras áreas, porque muitas vezes as soluções para os seus problemas dentro do laboratório estão dentro das outras áreas. Então você precisa ter noção, ter esse conhecimento geral de que isso existe, de que esse conhecimento existe, de como que ele funciona. Porque muitas vezes ser interdisciplinar é o que faz a sua pesquisa ser enriquecida, ser uma pesquisa rica, uma pesquisa de verdade, sabe? Uma pesquisa que se torne robusta. Às vezes, quanto mais áreas você usa, mais sólida fica a sua pesquisa. Então, você ter esse conhecimento interdisciplinar é sensacional. E esse conhecimento a gente chama de conhecimento em T. T por quê? Porque a parte aprofundada, né, você estuda muito, um tema específico. E nas outras áreas, você precisa ter um conhecimento raso, mas um certo conhecimento, sabe? Um conhecimento geral. Então, conhecimento em T é essencial se você quer ser um especialista sensacional em alguma coisa. Porque você sabe muito de uma área, aprofundadamente sobre uma área, mas também tem um conhecimento geral que te faz ter essa capacidade de ser interdisciplinar entre as matérias.
Então, ter esse conhecimento geral é muito, muito, muito importante, entenderam? Então, gente, só para recapitular tudo que a gente viu nesse vídeo, as 8 habilidades para você ser um cientista de sucesso, ser um bom cientista, um cientista que colabora com a sociedade. Então, vamos lá. Resiliência, curiosidade, ser uma pessoa questionadora, saber ter didática, gente, ter esse viés extensionista de saber ensinar para pessoas leigas, ser uma pessoa proativa, ter conhecimentos gerais sobre o seu assunto e ser uma pessoa metódica. Se você tiver essas 8 habilidades, com certeza você será um cientista muito melhor, você terá muito sucesso e contribuirá de forma gigante, de forma grandiosa, para que tenhamos, assim, uma sociedade melhor. Então eu agradeço muito por você ter visto esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, já dê o seu joinha, já compartilha com o seu amigo que tá pensando em ser cientista, que eu tenho certeza que ele vai adorar esse vídeo, tá bom, gente? Muito obrigada por você ter assistido. Beijão, gente. Tchau, tchau.